Hoje, segunda, 26 de junho, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Botafogo disparou na liderança do Campeonato Brasileiro. Irei passar aqui para vocês os resultados desta rodada. Claro, teremos uma partida ainda hoje entre Vasco e Cuiabá, mas esse jogo é na parte de baixo da tabela. A gente só pensa no título ou no mínimo em uma vaga na Copa Libertadores de 24. Todos os detalhes a respeito desta rodada do Campeonato Brasileiro aqui nesse nosso Giro de Notícias. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. Já pensou em comprar uma capinha do líder do Campeonato Brasileiro? Você pode comprar essas capinhas personalizadas do Botafogo lá na GoCase. Tem aqui com o nosso escudo, tem essa aqui que eu fiz com todos os distintivos Botafogo escrita, canal do TF. Você pode colocar o seu nome, o nome da sua empresa. Além disso, você também pode comprar para outros modelos, não apenas para iPhone. Caso vocês ainda não tenham entrado na página do Botafogo na GoCase, vou colocar duas maneiras para vocês poderem ir. Através aqui do QR Code e também vou colocar link aqui no primeiro comentário e também na descrição. Entre agora na GoCase e faça aquela compra. Tem um detalhe, hein? Utilizando o código canal do TF, vocês levam duas, compram duas aqui, ó, compraram duas. Comprei essas duas aqui. E vocês levarão 4. Isso mesmo. E o frete é inteiramente grátis. Entre na GoCase agora, eu tenho certeza que vocês curtiram bastante. E eu tenho sempre que agradecer a galera que acompanha aqui do canal do TF. O pessoal sempre tenta ajudar o nosso trabalho com artes e com outras maneiras, né? A Mob Studio fez as nossas vinhetas e agora o Diego Vaco, que curte aqui a análise da rodada, ele fez aqui uma diagramação bem diferente, mostrando os resultados da rodada do Campeonato Brasileiro. E agora tem esse formato aqui um pouco mais profissional. Brigadão, Diego. Diegão, que mora nos Estados Unidos, fez esse trabalho aqui pra gente e ficou bem bacana. Vamos lá, os resultados da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atlético Paranaense, 1-0 no Corinthians, na Arena da Baixada. Isso mostra que o Atlético Paranaense jogando em casa é um adversário. E se não fosse a arbitragem, o Botafogo poderia ter conseguido pelo menos um pontinho. Fluminense 2-1 no Bahia. O Bahia deu muito mole. Primeiro tempo, o Fluminense teve um jogador expulso. O Bahia consegue fazer um gol, não estava jogando tão bem. E toma 2 gols no começo da segunda etapa. Depois o Fluminense tem uma atuação perfeita do Fábio. E com isso a equipe das Laranjeiras segue ali com mais uma vitória e teve uma crescida na tábua de classificação. O Fortaleza do Vojvoda, grande Fortaleza, time regular no Campeonato Brasileiro, faz um bom primeiro turno, venceu o Atlético Mineiro por 2-1 lá no estádio Castelão. Você teve também Cruzeiro 1, São Paulo 0. Cruzeiro voltou a vencer e deu uma escapada. Daqui a pouco vocês poderão ver a tábua de classificação. A nossa grande vitória em cima do Palmeiras por 1-0. Grêmio 5-1 no Coritiba. O Coritiba em rota de colisão. O técnico com rota de colisão com os jogadores, né? Disse que com aqueles jogadores o Coritiba não fica na primeira divisão. O Zago jogou ali a modo vamos tudo pra lá. Caraca, Zago, o negócio tá feio. Além disso, ontem, um peladão de luxo na Vila Belmiro. Santos 2, Flamengo 3. O rubro-negro cresce na classificação. O Bragantino segue bem no Campeonato Brasileiro. 2-0 em cima do Goiás. Bom trabalho do Pedro Caixinha, técnico do Red Bull Bragantino, faz um bom ano. Técnico até pra gente ficar de olho, hein? Bom técnico mesmo, esse Pedro Caixinha. E a vitória de virada do Internacional em cima do América Mineiro, que também segue amargando a parte de baixo da tabela, venceu por 2-1. E hoje nós teremos ainda Vasco e Cuiabá, mas esse jogo é para as equipes que estão na parte de baixo da tabela. E assim ficou a tabela de classificação após a 12ª rodada. Botafogo disparado na liderança com 30 pontos em 12 jogos. Na segunda posição agora temos um novo vice-líder, que é o Grêmio, nosso adversário daqui a 2 rodadas lá na Arena do Grêmio. O Grêmio com 23 pontos, o Flamengo, novo terceiro colocado, com 22 pontos. Na quarta posição, o Palmeiras com 22. Então isso quer dizer que o Botafogo abre 7 pontos para o segundo colocado e mantém 8 pontos para Flamengo e Grêmio. O Fluminense chega ali no G6 do Campeonato Brasileiro com 21 pontos. Nós estamos nesse momento com 9 pontos de frente
para a equipe do Fluminense. O Internacional na sexta posição com 20 pontos, 10 pontos, à frente do Internacional e do Red Bull Bragantino e do Fortaleza, que são as equipes que estão ali entre sexto e oitavo lugar, times que hoje estão brigando por uma vaga na Copa Libertadores. Quer dizer que o Botafogo hoje, para o G6, tem uma vantagem de 10 pontos e para o G4, ali, e daria uma fase de grupos da Libertadores, tem uma diferença de 9 pontos. Na nona posição, temos o Atlético Paranaense com 19, na décima, o Atlético Mineiro com 19 também. O Galo deu uma caída na tabela de classificação. Na 11ª, o São Paulo com 18. Na 12ª, o Cruzeiro com 17. 13ª, o Santos. Aqui já tem uma diferença, né, das equipes da 13ª até hoje é o bloco que briga pelo rebaixamento. Dá pra gente entender isso. Santos na 13ª com 13. Bahia na 14ª com 12. Corinthians na 15ª com 12. Cuiabá na 16ª com 12. Goiás na 17ª com 11. América Mineiro na 18ª com 8. Vasco na 19ª com 6. E o Coritiba, a única equipe que não venceu ainda no Campeonato Brasileiro, na 20ª com 4 pontos. Essa é a tabela do Campeonato Nacional. Agora eu vou colocar aquele modelinho estilo antigo. Eu vou mostrar a próxima rodada do Campeonato Brasileiro e também vou mostrar para vocês os jogos, deixar a tabela aqui para a gente analisar jogo a jogo. E a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, que começará no próximo sábado, nós teremos os seguintes jogos: São Paulo e Fluminense, Flamengo e Fortaleza, Bahia e Grêmio, Internacional e Cruzeiro. São Paulo e Grêmio briga direto ali pelo G6, G4 do Campeonato Brasileiro. O empate seria ótimo. Flamengo e Fortaleza, jogo também que vale G4 do Campeonato Brasileiro. Flamengo não passa nenhuma segurança e o Fortaleza é um time chato. Vamos ver como será esse confronto no Maracanã. Jogo importante. Bahia e Grêmio, vitória do Bahia seria fundamental, o empate. O interessante seria o tricolor baiano segurando a equipe do Renato Gaúcho, porque você tem o Bahia segurando o Grêmio, a equipe do Renato continuaria ali com 23 ou 24 pontos, e se o Botafogo vencer o Vasco, nós poderíamos abrir 10 pontos de frente para o segundo colocado. Vou explicar por quê. Inter e Cruzeiro, mais uma partida em que o Cruzeiro, se vencer, já volta para uma possível briga por uma Libertadores América. O Internacional está no G6 numa crescente no Campeonato Brasileiro. Corinthians e Bragantino. Corinthians perto da zona de rebaixamento e o Bragantino lutando por uma vaga na Copa Libertadores. O nosso jogo contra o Vasco, que é o jogo da Globo, domingo às 16 horas, jogo para 40 mil pessoas no Newton Santos. O Vasco vive um péssimo momento, mas é clássico. Jogadores, eu tenho certeza que irão entrar respeitando o Vasco. 0-0 é goleada, mais uma final dentro do Campeonato Brasileiro, como serão as outras partidas. O Botafogo, ele tem encarado todo o jogo como uma decisão. Não foi porque a gente venceu ontem o Palmeiras que nós temos que vencer o Vasco de qualquer jeito, não. Jogo difícil em que o Botafogo tem que jogar bem e vencer. Ponto. Não tem outra conversa. Atlético Mineiro e América Mineiro, duelo mineiro, e que você tem uma equipe desesperada, que é o Coelho, contra o Atlético, que passa por um momento de instabilidade. Das últimas 4 partidas, o Atlético só venceu uma. Então isso mostra como que está a equipe do Filipão. E o América Mineiro, das últimas 5 partidas, só venceu uma. Esse jogo aqui também, jogo da TV, Atlético Paranaense e Palmeiras. Se o Palmeiras não vencer o Atlético Paranaense, que é um resultado muito possível, o Botafogo pode abrir na próxima rodada 11 pontos para o Palmeiras. Isso é importante pra caramba. Ou 10, né, caso o Botafogo vença o Vasco e o Palmeiras simplesmente empate com o Atlético Paranaense. É um jogo dificílimo lá na Arena da Baixada. Cuiabá e Santos, outra partida que é para as equipes que brigam na parte de baixo da tabela, e Goiás e Coritiba. Dito isso, o Botafogo pode ter na próxima rodada, jogando um clássico, que a gente tem que saber que mesmo com a fase do Vasco, deixando isso bem claro, o respeito é fundamental, a gente entender o momento do rival e conseguirmos essa vitória. Ou que se jogar o que pode, ganhará do Vasco. Então tem que jogar o que pode. Tem um jogo pela Copa Sul-Americana na quinta, o Vasco terá uma semana de trabalhos, mesmo ainda sem um técnico. Porém, o Botafogo tem que fazer o seu dever de casa, que é vencer o Cruz Maltino. Dá, com certeza dá. Acredito nisso? Acredito nisso. E todos nós temos que entender tudo que o Botafogo tem a fazer nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Eu acredito que dê para a gente terminar mais uma rodada com uma diferença interessante, porque o Botafogo tem tudo para vencer a equipe do Vasco. O Palmeiras pode não pontuar contra o Atlético Paranaense. O Grêmio
pode não pontuar contra o Bahia e o Flamengo tem um jogo difícil contra a equipe do Fortaleza. Dando a lógica, o Botafogo chegaria a 33 pontos e se você pegar o que pode acontecer, só para a gente analisar aqui no final, o Flamengo vencendo a equipe do Fortaleza chegaria a 25 pontos. Então o Botafogo ficaria em primeiro com 33 e o Flamengo com 25. Acho que seriam as duas equipes que estariam na parte de cima da tábua de classificação. Lembrando que na outra semana nós teremos Copa do Brasil. Isso quer dizer que a gente pode ter muitos times poupando no próximo final de semana. Vamos ver. A próxima rodada promete e muito no Campeonato Brasileiro. Tamo juntos. Fogo neles, pra cima deles, fogão, sempre fogão. E até ali, meio-dia, 1 hora, com o nosso almoço com TF. Valeu, fui.